uma produção do Cabeça Lab com a realização do PROAC Lab, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Cultural do Ministério do Turismo do Governo Federal. Cinema Cabeça Podcast. Delane Lima é um cineasta, artista visual, músico e dramaturgo. Sua obra propõe um cinema que trabalha longe do convencional, passando pelo experimental, documentário e a ficção, muitas vezes trabalhando de maneira independente. Delane, eu queria agradecer a sua presença, muito obrigado. Antes de tudo, agradecer o convite, achei massa, adorei a proposta, sempre é bom estar dialogando com os novos realizadores, os novos artistas. Eu adoro, né? Infelizmente, recentemente eu não tenho dado mais aulas, né? Por causa de várias outras demandas, mas eu sinto muito falta disso, né? É importante a gente estar sempre dialogando com todas as gerações, né? A galera mais velha, mais jovem, enfim, é sempre bom porque a gente também sempre está aprendendo também, né? Não só com os mais velhos, mas com os mais novos também a gente aprende várias coisas também, né? Então, valeu demais pelo convite. E respondendo a tua pergunta, é engraçado porque o cinema para mim era uma coisa muito distante, né, para minha geração, porque a minha geração acho que é uma geração que ainda predominava a película, né? Na nossa época o que existia de vídeo era muito precário, era praticamente assim, se a gente fosse falar de algum equipamento acessível, era o VHS, né? E o VHS, na nossa cabeça, não havia possibilidade de fazer filme com ela, né? Apesar de hoje em dia a gente saber que não, inclusive um cara da minha geração, que é o Peter Bastoff, ele fez uma filmografia extensa e chegou a vários lugares com essa filmografia, né? Produzindo tudo com VHS. Mas voltando para minha história, então assim, a princípio foi a música. Dentro do campo da arte, eu comecei com a música. Eu era um moleque lá no Ceará. Eu nasci na Paraíba, mas cresci em Fortaleza. E nessa época eu tive contato com a música, especificamente, por incrível que pareça, o folk, né, e o punk, sabe, assim. Então acho que os dois têm um diálogo, assim, porque o folk raiz mesmo, ele tem uma pegada também parecida com o punk, né? Não só no sentido temático, político, né? Mas também no sentido de ser viável de se produzir, né? É só um violão, uma voz e você podia estar ali trabalhando aquilo. E a poesia, né? A música e a poesia sempre estavam ali no começo, né? Da minha trajetória como artista, né? Eu cheguei até ter algumas bandas quando eu era moleque. E aí, com o passar do tempo, assim, eu nunca, na verdade, pensei nessas expressões como algo profissional, até porque eu venho de uma família pobre, né, e da periferia do Nordeste, e a gente nunca, sempre foi, a gente escutava desde pequeno, assim, tudo bem, tu pode tocar teu violão e tudo, mas tu tem que arrumar um emprego, né, tu tem que estudar alguma coisa que dê grana, né, música é diversão, né, é hobby, então eu escutei aquilo a minha vida inteira, né. Então a música era mais uma expressão minha subjetiva, para estar ali, para aguentar aquele calor, né, do Nordeste, aguentar a pressão social, socioeconômica, enfim, era um lugar onde eu tinha para extravasar as minhas raivas, as minhas angústias, enfim. E eu não tinha nada muito autoral, né? Acho que devo ter feito nessa época umas 2, 3 músicas, mas eu gostava muito de tocar a música dos outros, enfim. E aí, com o passar do tempo, provavelmente eu estaria hoje numa fábrica, no piso de fábrica, como minha família, né? Eu tenho... a minha família vem de uma tradição de trabalhadores de fábrica, então, assim, com certeza eu estaria lá. E aí eu comecei a trabalhar, acho que muito novo, assim, eu tive um filho muito jovem, então eu comecei a trabalhar na fábrica e nesse período da fábrica existia um lugar, quando eu voltava do trabalho, né, assim, sempre, um lugar onde eu tomava umas cervejas e eu conheci um cara que foi muito importante para minha trajetória, que é o Apolônio Aguiar, que é um jornalista, mas também um pesquisador de várias expressões artísticas e tal. Nessa época ele, sei lá, a gente conheceu tomando uma cerveja e ele começou a me aplicar a videoarte, né, de certa forma, né?
E nesse período eu fiquei encantado, eu não sabia, eu não conhecia, né? Na minha cabeça eu era um cinéfilo, claro, um cinéfilo muito limitado, porque nessa época não tinha internet, então a gente tinha acesso ao que estava rolando, né? Então, assim, para mim, autoral no máximo era, sei lá, um Coppola, um Hitchcock, né? Sei lá, acho que talvez o Tarantino, né? Assim, nesse período, né? Que eu já tinha, sei lá, meus 19 anos, sei lá, 20. Então, quando ele me aplicou essa coisa das vanguardas, né, da videoarte, eu comecei também a ver as vanguardas de cinema. E aí eu pirei, né? Ele me prestava uns livros, ele me prestava umas VHS e ele me aplicava outros autores, né? Comecei a conhecer um pouco mais desse cinema que que as pessoas geralmente rotulam como experimental, mas na verdade são vários outros gêneros, né? Existiam caras que faziam ficções, mas com essa pegada mais experimental, documentário, enfim, e a videoarte. E aí, nesse mesmo período, nos anos 90, né, surgiu uma coisa muito foda. Em Fortaleza existia um lugar chamado Casa Amarela, que é praticamente uma das primeiras escolas de cinema mais técnico, né? Assim, cursos modulares, né? Eles faziam uns cursos assim, tipo estrutura de documentário, fotografia para o documentário, uma coisa de um mês, uma coisa rápida, né? E aí nessa época eles abriram um curso, eu não lembro qual, e eu fiquei interessado em fazer. Eu acho que foi estrutura de documentário. E nesse mesmo período que eu fui fazer esse curso, eu descobri que esse curso era já uma extensão de uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, que foi o Instituto Dragão do Mar. Não é o Centro Cultural Dragão do Mar, tá? O Instituto, ele surgiu, foi fundado pelo Orlando Senna e Maurice Coppola, junto com o Vollner, e eles, na época, montaram esse instituto, junto com a Casa Amarela, fizeram alguns cursos lá. E aí eu fiz esse curso de estrutura de documentário. E eles abriram uns cursos de extensão maiores, tipo cursos de 2, 3 anos, né? Eles abriram um curso que era de dramaturgia. E eu tentei, eu fiz a prova para a segunda turma, já existia uma turma, né, em andamento, e antes desse período, óbvio, né, eu tinha estudado essas vanguardas, eu tinha lido livros, visto essas coisas tudo através do Apolônio Aguiar, e aí nisso eu acabei fazendo essa prova e passei. Fiquei feliz pra caramba, assim, fiquei muito feliz, era um curso que na verdade não era específico do cinema, era dramaturgia, né? Você podia se especializar no último ano em teatro, cinema, rádio. Na verdade, o primeiro ano a gente estudou radiodramaturgia, dramaturgia para o teatro, roteiro. Então no último ano a gente se especializava. Nesse período eu tive acesso a um monte de gente bacana, né? Sei lá, tive professores maravilhosos. E no meio desse curso, eles resolveram abrir um curso de direção, né, de realização em audiovisual, né, que aí no caso seria o seguinte: você estudaria um ano, todas as linguagens, quer dizer, linguagens não, todas as funções do audiovisual, e no último ano você se especializava em roteiro, montagem, produção, enfim. E aí eu fiz essa prova também e passei. E como nessa época eu trabalhava em fábrica, mas eu trabalhava no turno de 6 horas, né? Então eu trabalhava, sei lá, chegava lá às 6 horas da manhã e saía às 3, então eu entrei nesse curso, que era à tarde, e fazia dramaturgia à noite, né? No meio desses cursos. Na verdade eu já tinha feito um ano de dramaturgia, e aí faltava mais um ano de dramaturgia, e aí surgiu esse curso, e aí eu fiz os dois meio que paralelo um ano, e depois eu fiz só o de direção. Eu não cheguei a terminar o de direção porque eu tinha tomado uma decisão muito importante na minha vida, que foi me mudar para Belo Horizonte, que foi o que mudou completamente minha vida. Nesse interim, eu conheci o Alexandre Veras, que é um realizador também de Fortaleza, que também expandiu minha cabeça, assim, né? Claro que eu também tive contato eu tive muitos professores cinemanovistas, né? Eu tive desde o Orlando Senna, o próprio Orlando Senna deu aula pra gente, como também o Rui Guerra, Cacá Diegues, enfim.
N professores maravilhosos de cinema, mas ainda a visão que eles tinham era muito distante para minha cabeça. Assim, eu tinha decidido ser roteirista, porque eu falei, diretor não tenho como. Porque como é que naquela época não existiam editais, tinha acabado de ser desenvolvida a Lei Rouanet. E a Lei Rouanet era um troço que até hoje as pessoas até falam mal dessa lei, mas é uma lei que é para poucos, né? Quem é que consegue captar a grana, né? Então eu tinha decidido que ia ser roteirista. E eu comecei até a trabalhar em Fortaleza, né, como roteirista mais de institucional, publicidade, para pagar as contas, né? E, inclusive foi o que me tirou da fábrica, né? Eu acabei saindo da fábrica e comecei a poder trabalhar mais com audiovisual. Mas aí, nesse período da direção, quando eu terminei o curso de dramaturgia, eu senti que eu já tinha mais ou menos um ano de experiência com audiovisual. E na época eu decidi vir para o Sudeste, porque na minha época era isso. Se você não existiam editais ou possibilidades como existem hoje, descentralizadas, né? Então, assim, não existiam editais internos em Fortaleza. E eu não queria ficar por lá. Eu falei, não, eu preciso expandir, eu preciso ir embora, né? Assim, e nesse meio do processo, eu conheci algumas pessoas de Belo Horizonte e de São Paulo, e aí eu fiquei na dúvida se eu ia para São Paulo ou Belo Horizonte, e aí acabei que eu falei, não, eu vou para Belo Horizonte porque de repente pode ser uma espécie de transição, né? Uma transição que praticamente durou 15 anos. Mas enfim, assim, acabei me apaixonando, sou apaixonado por Belo Horizonte até hoje, sempre vou quando eu posso. Eu me considero, assim, sou nordestino, nasci lá, cresci lá, mas eu me considero muito mais mineiro, né, como artista, com afetividade, né, onde eu tenho grande parte dos meus amigos, né, as pessoas que construíram comigo a minha trajetória, começou lá, né, em Belo Horizonte. Então, quando eu estava, sei lá, na metade do curso de direção, eu tomei essa decisão, não queria ficar trabalhando com publicidade institucional, e nesse interim também houve uma revolução tecnológica, né, nos anos 2000, final dos anos 90 para os anos 2000, surgiram as ilhas não lineares. E a câmera digital melhorou, né? Começou a surgir, sei lá, Hi8, DV, Mini DV. Aí surge o Dogma, né? Que é um movimento cinematográfico que influencia demais a minha geração. A gente pira o cabeção, a gente fala, caralho, dá para fazer cinema com vídeo. Então, assim, mas até aí ainda era caro, né? A ilha não linear, a gente não sabia que era um computador, a gente achava que era um bagulho assim de outro mundo, né? Uma ilha, né? E nesse período também, no curso de direção, eu acabei me especializando. Eu faltou um semestre para eu acabar. Praticamente era entregar o trabalho, só que aí eu fui para Belo Horizonte. Mas nesse período eu comecei a estudar montagem, estudei moviola, e aí eu conheci o Maí Tavares, que foi um cara que mudou minha cabeça, né? O Maí Tavares, ele é um grande montador, né, da história do cinema brasileiro. Nesse período ele estava na transição, partindo para a ilha não linear, e ele era um cara muito empolgado com a ilha não linear. E acabou que a gente teve acesso à ilha não linear, e eu aprendi que na verdade era um computador. Era um computador como software, e aí ainda era caro, não era acessível, mas assim, a gente viu que existia a possibilidade de comprar, de conseguir, né, uma espécie de ilha não linear Frankenstein, né? Então, assim, nessa época, eu já tinha me mudado para Belo Horizonte, né? Eu tinha acabado de aprender montagem, estava transitando entre roteiro e montagem, né? Ainda estava sobrevivendo como roteirista, pagando minhas contas como roteirista de institucional, publicidade, e também como educador, né? Foi quando eu comecei, quando eu fui para Belo Horizonte eu virei educador também. Trabalhei durante anos com arte e educação, uma coisa que mudou muito minha cabeça. Era inclusive uma coisa que eu tenho uma paixão gigantesca, né, por dar aula. E nesse período eu estava sobrevivendo de roteiro, de institucional, de educação. E aí nesse período também eu fui desenvolvendo essa coisa de cada vez mais aprender a montar, né, a editar, né. E aí eu conheci uma turma, né, que é o Rodrigo Lacerda, que é o meu parceiro, foi meu parceiro durante década, e até hoje também ainda é meu parceiro, só que agora com banda de música. E é uma outra história que eu vou falar mais na frente, mas aí o que aconteceu? Eu conheci o Rodrigo Lacerda, o Alexandre Peixoto, que eu chamo de Alex Pix,
E o Leonardo também, o Léo, que era um amigo nosso também, e o William Freitas, a gente se juntou e compramos um computador e montamos uma placa de vídeo. E aí foi quando mudou tudo. Porque aí, assim, claro, né, nessa época você fazia um vídeo de 2 minutos, você mandava renderizar um tratamento básico, durava 2 dias. Mas dava para montar. E aí eu comecei a montar, né, aí foi aí que eu comecei, e como eu estava em Belo Horizonte, no momento, nos anos 2000, era o momento que a minha geração da videoarte Belo Horizontina dos anos 2000 estava começando a florescer, né, a Teia, né, o Carlos Magno Rodrigues, enfim, uma turma muito grande, assim, né, era um cenário muito forte, né, na época, né, assim, influenciado pelo Éder Santos, né, que era uma grande referência e que também mudou muito minha cabeça, né, foi muito bom ter tido conhecê-lo e ter contato. O Éder também foi muito importante na minha trajetória e afetiva também, né, porque o Éder, de certa forma, também me descolou emprego, né, trabalho também para minha sobrevivência, né, nesse período que eu fui para Belo Horizonte. No começo eu tive um apoio, né, enfim, de alguns amigos, morei na casa de amigos e tal, mas acabou que eu fui bater numa ocupação e foi difícil. Os primeiros anos em Belo Horizonte foram bem difíceis, mas aí com o tempo eu fui conhecendo as pessoas e elas foram me descolando trabalhos e o Éder foi uma. E nesse período, como eu tive contato e convivência com essas pessoas, né, inclusive o Carl Guimarães também, que foi uma grande influência na minha vida também, um grande artista, ele também foi determinante para mim, essa convivência com essa cena, né, mineira, belo-horizontina, de audiovisual, que era muito conectada à videoarte, né, muito forte à videoarte, que a minha geração lá era muito mais conectada, diferente da geração posterior, que é o filmes de plástico, que revoluciona tudo, muda tudo, né? A cena belo-horizontina hoje é muito mais ligada a uma produção cinematográfica de ficção, né, e documental, do que uma videoarte especificamente. Mas, né, a minha geração foi muito ligada à videoarte. Quando eu me junto com essa turma e a gente compra esse computador e uma câmera mini DV, a gente começa a pensar diferente, né? A gente, em vez de fazer publicidade institucional, a gente pensou assim, cara, o Olhar Eletrônico e a galera do TAS lá, né, que eu esqueci, é o Olhar Eletrônico mesmo, né, e o TV Tudo, eles conseguiram fazer programas experimentais de TV. Então a gente resolveu fazer um programa experimental de TV para pagar as contas e também para a gente não estar ali preso àquela coisa do institucional, enfim. E aí, nesse período de transição, a gente conseguiu, com a grana que a gente conseguia nesse programa de TV, que era na TV Gazeta de Minas, né, de Belo Horizonte, que a gente também tinha isso, né, a gente queria também seguir esse mesmo percurso do Olhar Eletrônico, né, do TV Tudo. Se eu não me engano, um deles também foi na TV Gazeta. E aí a gente, montamos esse programa de TV, aprendemos a fazer algumas coisas de produção, e aí esse momento da minha vida foi uma produção extensa de videoarte, assim. Por quê? Porque nessa época, mesmo assim, fazer um filme, né, como Dogma também, por mais que existiam essas possibilidades, a gente tinha uma precariedade no áudio, né? Então, assim, a gente ainda não tinha esses gravadores maravilhosos, esses gravadores digitais, né? E mesmo assim, a câmera digital, para você exibir um filme num festival de cinema, poucos festivais de cinema abriam para o vídeo. Então acabou que o único espaço que a gente tinha artístico para se expressar com esses vídeos eram os salões de arte, o Vídeo Brasil, enfim, os festivais e os lugares de videoarte. Então, durante muitos anos eu fiquei na videoarte por isso também, porque era um lugar onde eu podia me expressar e podia também, de certa forma, ter janelas, abrir janelas, né, e construir uma carreira. Então, durante muitos anos eu só produzi videoarte. Mas, paralelo a isso, eu fui teimoso e fiz alguns longas-metragens com VHS, com Hi-8, né? Inclusive, são filmes que assim, não tinha nem janela, não tinha nem onde exibir, porque eu lembro que os primeiros festivais que abriram para vídeo, eles faziam uma sessão paralela. Inclusive uma sessão bem ruim, assim, tipo, colocavam numa universidade, projeção ruim,
a gente não tinha, inclusive o crachá era diferente em alguns festivais, né? Existia um preconceito, né? E mesmo assim, a gente era enquadrado sempre com essa ideia de que a gente era experimental, videoarte. Inclusive a imprensa, quando às vezes fazia uma pergunta ou outra, perguntava assim: ah, você faz vídeo para um dia você fazer filme, né? Então assim, era como se fosse um estágio, sabe? Você passar pelo vídeo para poder fazer um filme. Mas o vídeo não era respeitado, não tinha não tinha o seu devido lugar, né? Assim, claro, excetuando os espaços ligados às artes visuais. Foi que aí, eu acho que até, sei lá, final dos anos 2000, sabe? Ainda era assim. Por incrível que pareça, há 10 anos atrás ainda era bem assim. Aí alguns festivais foram abrindo. Nesse processo de abrir, eu pude ter o privilégio de viajar muito pelo país e conhecer vários outros realizadores. E também pude ver muito filme. A internet até aí, por exemplo, o YouTube, se eu não me engano, sei lá, eu posso estar até enganado, é 2003, 2004, mas mesmo assim é muito precário. Eu acho que o YouTube foi ficar um pouco mais popular em 2007, 2008, e foi melhorar a imagem lá para 2010, por aí, né? Sei lá, eu posso estar enganado de ser 2003, mas enfim, o surgimento, mas era muito precário e não tinha esse volume, né, de coisas, né? Então, até aí, quando começa, sei lá, vamos dizer que 2004, 2005, começa a ampliar mais, tipo, Gramado abre para vídeo, né? Aí eu vou para Gramado, aí eu começo a ver tanto película de autores, quanto também vejo vídeos. E aí a gente começa a transitar, né? Todo mundo começa a se conhecer, a conhecer o trabalho do outro. A gente levava um monte de DVD debaixo do braço, trocava DVD. E aí nisso a gente foi também trocando ideias sobre técnicas. E aí começou a surgir um ou outro realizador que se arriscava mais, né? A produzir longa-metragem também, mas não tinha janela. E aí, nesse processo também, é óbvio, né, que surgem mostras muito importantes para nossas trajetórias, que são mostras que praticamente elas não só conectam esses realizadores, como elas também abrem uma janela para essa produção de longa, né? Que é o caso do Filme Livre, né, do Cinema Esquema Novo, do Festival do Livre Olhar, em Porto Alegre. Esses festivais são fundamentais para a cena. Por quê? Porque além de conectar, eles abrem a janela. Por exemplo, meus primeiros longas, que eu nunca exibi em lugar nenhum, que eu fiz por tesão, por vontade de fazer teimosia, né, foram exibidos. E aí, porra, assim, sei lá, foi a primeira vez que eu pude exibir esses longas, acho que os 3 primeiros longas, assim. E aí, passa-se um tempo, aí rola eu acho que é uma grande revolução nessa cena, que hoje a gente pode chamar de, sei lá, cinema pós-industrial, cinema de garagem, cinema novíssimo, que é Tiradentes muda a curadoria. Eles convidam o Kleber Eduardo para ser curador, e isso revoluciona tudo, porque aí, nesse primeiro ano dele, ele já exibe um desses meus longas que eu tinha acabado de terminar, que é O Céu Está Azul com Nuvens Vermelhas, que inclusive estava agora na retrospectiva deles, de 25 anos. E aí eu exibo num telão, num festival maior, né, que Tiradentes já tinha era um festival que já sempre teve uma curadoria muito legal. Assim, eu já tinha entrado antes, né, dessa curadoria. Já existia espaço para vídeo, é um dos primeiros festivais grandes que abrem para vídeo, mas não para longa-metragem, né? Assim, para curta, sim, existiram vários curadores muito foda lá, assim, né? Que inclusive Tiradentes, fora o Filme Livre, o Festival do Livre Olhar, o Cinema Esquema Novo, Mostra o Meu que eu mostro o Teu, no Rio, essas 4 mostras que eu estou falando, que são mais undergrounds, elas eram pequenas. E eram muito incipientes e muito pioneiras nessa cena. Mas Tiradentes era um festival grande, que abriu para essa produção em curta-metragem. Tanto curta e sem ficar classificando. Por exemplo, eu exibi vários curtas meus misturados com película. Era incrível o negócio, assim. Só que aí o Kleber chega e chuta o pé na porta e bota longa também.
Eu fiquei passado, eu mandava meus longas pros festivais na cara de pau, assim. Mandava, mas a galera, inclusive tinha alguns festivais que respondiam, a gente não faz exibição em vídeo, é muito precário. Inclusive a exibição, essa primeira exibição que eu tive em Tiradentes de um longa, porque assim, claro, esses outros festivais exibiram longas meus em projeção em sala de cinema. Mas era assim, era isso, né? Eram festivais pequenos e mostras pequenas e espaços pequenos. Tiradentes tinha aquela tenda, aquela coisa do telão gigante. E, pra você ter uma ideia, nossa, porra, aí eu fiquei todo assim nervoso, né? Tava cheio de realizador, os coroa, gente jovem, um monte de gente foda, uns caras que eu era fã pra caralho. E aí eu fiquei todo cagado, assim, caralho, mano, eu vou estar exibindo um filme meu em Tiradentes, um longa, velho, em vídeo. Inclusive, cara, foi um desastre, porque como era a primeira projeção deles em longa, ainda tava aprendendo, todo mundo tava aprendendo, né? Então a projeção, o filme chama Céu Está Azul com Nuvens Vermelhas. O filme tinha um mega cromatismo. O filme foi exibido, cara, ele ficou meio preto e branco com amarelo e azul. Foi horrível, cara. Eu chorei pra caralho, comecei a gritar na sessão, sai todo mundo, esse filme é horrível. Aí, cara, a crítica, cara, me lenhou, bicho. Então, eu quando eu comecei a rever esses meus trabalhos antigos, eu acabei vendo esse filme, eu fiquei até assim, assustado, assim, porque, putz, assim, o que tinha a ver comigo, né, esse filme, né? Mas aí eu fui entender, né, que grande parte dessa produção, tanto de videoarte como desse cinema digital, dos primórdios, né, feito com mini DV, era uma necessidade minha quase terapêutica, sabe? Grande parte dos registros são essa ocupação, né? Eu também nessa minha luta com as minhas confusões mentais, né? Na época eu tinha muitos problemas, né? Eu era um junkie daqueles barra pesada, né? Alcoólatra, enfim. Então eu queria muito me entender, saber que ciclo era esse, né, que eu estava vivendo, né, que inferno era aquele, e eu usava essa arte, né, do audiovisual como uma forma terapêutica, né. Inclusive eu fiz muitos filmes sem pensar em janela, né, como eu te falei, não tinha janela para esses longas em digital, né. E aí, nesse processo do Céu Está Azul ter rolado em Tiradentes, para mim foi um marco assim na minha cabeça. E também muitos festivais, a partir dessa curadoria de Tiradentes, começaram a abrir mais espaços. E aí eu continuei produzindo meus longas em VHS, em mini DV, o Matic, enfim. É uma obra bem extensa, feita em vários formatos de vídeo, a maioria nessa estrutura precária, técnica. E nisso, nesse processo também todo, quando chega meados dos anos 2010, né, surgem as câmeras que muda tudo. Que aí sim, aí a gente começa a ter a possibilidade, porque também surge que eu falo assim, já tinham surgido esses equipamentos, mas eles não eram acessíveis, né, que seriam as câmeras DSLR e os gravadores digitais. Até então, até existia, mas era caro. Quando ela populariza, né, com determinadas marcas, né, que conseguem fazer câmeras mais viáveis, eu também nesse processo, durante essa minha feitura dessas videoartes, desse cinema, em um determinado momento eu monto uma banda, eu volto com a música. E nesse momento eu viro uma espécie de performer da cena underground de Belo Horizonte. E nisso eu sou convidado a atuar em vários filmes de Belo Horizonte, né? O primeiro filme é o Residentes, do Thiago Mata Machado, que a gente começou a rodar em 2008, ele lança anos depois, mas foi 2008, marcante para mim, e aí eu começo a ganhar um pouco melhor, né? Eu peguei uma grana boa, assim, com essas coisas de atuação e comprei um equipamento melhor para mim. Eu comprei um Tascamzinho e uma câmerazinha dessas Canon, acho que foi uma 70D, uma coisa assim, e aí sim, aí eu dou a reviravolta, aí eu começo a fazer, porque essas câmeras, elas chegam próximo muito mais da película do que as câmeras antigas. E aí sim, aí eu abandono praticamente a videoarte, assim, até porque até então só voltar um pouquinho aqui. Nessa exibição de Tiradentes, um crítico escreveu que o meu filme não tinha que estar numa sala de cinema, tinha que estar num salão de arte, numa galeria. Aí eu peguei na minha cabeça, até então eu nunca tinha pensado nisso.
Aí eu comecei a mandar meu trabalho para salões de arte. Aí eu comecei a ganhar prêmio, comecei a ganhar grana, comecei a ficar conhecido. Porque eu falei, mano, eu vou mandar para salão de arte, em vez de ficar teimando em mandar para cinema. E aí, nisso, eu acabei fazendo a minha trajetória na videoarte. E comecei também a ter a possibilidade de uma espécie de ascensão econômica, né? Aí eu saio da ocupação, já começo a ter dinheiro para alugar um lugar, né? Enfim, começo a ganhar uma graninha. E nesse processo, eu monto uma banda que chama Em Dias de Surto, que era 3 amigos, né? Nós 3 tomávamos remédios controlados e a gente começou a resolver falar sobre isso, sabe? Então, assim, nessa viagem, cada disco chamava um remédio, né? A gente tem um disco chamado Rivotril, tem um disco chamado Odol, enfim. E aí, nesse processo da banda, a gente começa de certa forma, a ficar conhecida ali na cena underground. E nisso, alguns realizadores undergrounds que curtem essa cena underground, como o Thiago Mata Machado, ele se interessou por mim, me chamou para atuar, e aí eu comecei a ganhar grana como ator também, comecei a atuar bastante assim nesse período, de 2008 até 2018, eu atuei bastante, muito curta, muito longa, muito média, inclusive a gente vai falar mais na frente, né, sobre essa retrospectiva, vai ter esses filmes também, alguns, né, eu atuando, né, e aí nisso, eu acabei com o cachê que eu ganhei nesses filmes, né? Eu comprei esse equipamento, né? Que era muito mais, digamos, de qualidade. Que era esse gravadorzinho digital, uma lapelazinha e um microfonezinho para a câmera e a câmera. Eu gastei todo o meu cachê com isso. E aí eu dá esse salto, né? Eu começo a fazer curtas-metragens. Inclusive, tem um curta-metragem meu que eu acho que é um dos mais importantes, que é Aquele Cara, que é um filme que a Nicole Brenes, que é uma crítica, curadora francesa maravilhosa, assim, eu tive a oportunidade de ir lá ver esse meu filme e ela me levou para vários lugares, inclusive tive o privilégio de competir até com Godard. Né? Foi engraçado, assim, eu falei assim, caramba, só em tá lá tá lindo, assim. E ela levou pra Cinemateca, enfim. A minha carreira deu uma reviravolta, eu comecei a ficar mais cinematográfico. Claro que até aí a videoarte me proporcionou isso, inclusive essa ascensão econômica, né? A ascensão que eu falo assim, eu continuo duro, fudido, mas eu tive a oportunidade de ter pelo menos uma grana para poder alugar um lugar, né? Comprar, sei lá, comprar minhas coisinhas, enfim. Mas nada, né, que enriqueça ninguém, óbvio, né? A gente é operário também, assim, ainda é trabalhador, né? Claro que uma vida de um operário é muito sofrida, né? Assim, a gente rala muito, mas, enfim, eu fiz uma comparação, mas, enfim, é isso, né? Eu pude sair da ocupação, é um trabalho comum, né? O cinema, o pessoal, esse glamour do cinema, que vem com a história do cinema, acabou, né? Hoje em dia, a maioria dos realizadores são trabalhadores, né? Inclusive a geração mais nova, ela é muito mais ainda, porque da minha geração em diante é só trabalhador, né? Ninguém consegue ganhar dinheiro, comprar sua casa, todo mundo mora de aluguel, é ferrado, não tem que ficar toda hora buscando trabalho e toda hora ralando muito para conseguir as coisas. Mas enfim, com esse equipamento eu pude, de certa forma, não que eu abandonei as artes visuais, eu ainda fiz umas 2, 3 videoartes assim, né, na minha trajetória recente, né? Muito pouco, quase praticamente por encomenda, né? Uma galeria e um festival pediram um trabalho meu de artes visuais e eu fiz, mas eu praticamente no começo dos anos 2010 eu largo isso, monto uma banda em 2009, uma banda que começa a ficar mais conhecida na cena musical mineira, que chama Madame Rose C'est la Vie. A gente chegou a entrar em MTV, enfim, a gente produziu durante muitos anos, inclusive até recentemente, né? E a gente começou a tocar, e nisso também eu comecei a entender mais, assim, a minha vontade com o cinema, porque eu sempre amei o cinema. A videoarte foi um lugar que eu pude extravasar o audiovisual, mas eu sempre quis fazer o cinema, né? Cinema mesmo. E aí essas câmeras DSLR me possibilitaram isso. Aí eu volto com tudo no cinema, né? Faço esses curtas que mudaram também. Eu comecei a entrar em festivais maiores, festivais internacionais, ganhei prêmio. E aí, em 2012, eu ganhei meu primeiro edital de curta-metragem,
E aí eu faço um longa com dinheiro. Em vez de fazer um curta, eu faço um longa-metragem, que é E aí eu começo a fazer ficções. Porque até então eu só tinha feito documentários experimentais, videoarte, ficções experimentais, filmes muito introspectivos, enfim. E aí eu faço praticamente a minha primeira ficção, no sentido mais clássico e convencional de se falar, né? Com roteiro, com atores, enfim. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relação com a União Soviética. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. E aí é o início da sua mais recente estudo cinematográfico, vamos dizer. Exatamente. Começa com esse filme, né? Praticamente o meu primeiro filme, digamos, dentro dessa estrutura, com alguns atores profissionais e com não atores, né? E ainda assim, ainda tem uma pegada de hibridismo, porque é um filme que é ficção, todo ficção, mas ele é feito com uma estrutura de documentário, como se ele fosse um documentário, né? E aí, pronto, aí eu volto pro cinema com tudo e largo as artes visuais, até porque nesse período também, no começo dos anos 2010, essa barreira é quebrada, né, nos festivais e nas janelas, né? Por exemplo, a maioria dos festivais a partir de 2010 já não colocam a gente como videoarte, já não coloca a gente na sessão de vídeo, coloca assim, a gente na sessão de curta, misturado, tudo misturado. Assim. Eu estou falando todos os festivais, porque até a 2010 eram pouquíssimos. Assim. A Gramado abriu, mas era uma sessão lá paralela, Tiradentes era o único que misturava. E claro, os festivais que já haviam sido pioneiros nisso, que é o Cinema Esquema Novo, que sempre foi misturado, filme livre, sempre misturou película, vídeo, não tinha essa, né? O Guilherme Whittaker, né, que é fantástico, foi genial, foi um grande pioneiro nisso, né? O grande produtor, né, dessa ideia, né? Isso é uma nomenclatura que inclusive hoje a geração bem mais jovem está quebrando isso, né? Principalmente por causa até das próprias referências dessa juventude, né? Por exemplo, para elas um longa um curta é tão importante quanto o longa, mas a minha geração ela teve um grande peso de gêneros, de formatos. Eu lembro que antigamente tinha essa grande conversa, né, de cinema digital, se é digital, se é película. Essa conversa, essa barreira com essa nova geração não existe mais, mas na minha época existia. Inclusive essa barreira de curta, longa, essa diferença também, ela está sendo quebrada recentemente, né? Principalmente por causa desses formatos menores que você vai ver no YouTube, né? Sei lá, inclusive o videoclipe hoje é uma coisa de uma linguagem muito profunda, né? O videoclipe hoje se tornou... Quer dizer, sempre foi, né? O videoclipe sempre foi uma linguagem muito subestimada, mas hoje o videoclipe é uma grande ferramenta, né? Enfim, esses formatos, para a minha geração, foi muito pesado, sabe? Tanto digital como película, como essa ideia de curta e longa. Mas, para falar a verdade, como pessoa, para mim não importa o discurso, se é pequeno, se é grande. Essa coisa do tamanho, para mim tudo é cinema, tudo é cinema. Mas existem essas categorias ainda nos festivais e nas janelas, né? E nos espaços que a gente transita. Pelo menos uma barreira foi quebrada, ninguém mais fala de digital e película. Né? Hoje em dia é filme, tudo é filme. Né? Assim, na verdade, curta-metragem e longa-metragem é filme. O que existe, assim, provavelmente em termos artísticos, estéticos, a grande diferença é que às vezes existem temáticas e histórias que são para ser contadas de uma forma mais extensa, e outras que são narrativas que são para ser contadas de uma forma mais breve. Né? É como a história do conto e da prosa, né? do romance, né? Por exemplo. Na literatura, tudo é literatura. Tudo é literatura. Tanto o conto quanto a prosa é super respeitado. Né? Você vai ver escritores de contos que são mega respeitados tanto quanto escritores de prosas extensas.
Mas no cinema existia esses preconceitos, né? A ideia do termo preconceito é muito interessante falar, porque é isso, são preconceitos, né? Então foram criados, é igual a música, por exemplo. A música, não sei se vocês sacam essa história da música, mas a música como a gente conhece hoje, com esse formato pequeno de uma canção, ela surge com a indústria fonográfica. Tudo surge com a indústria, tudo é o capital cooptando as coisas e detonando e destruindo tudo. Por quê? Quando a música até então, no passado, quando a música surge nos seus primórdios, ela vem com a narrativa. Eram os trovadores, né? Os caras faziam músicas de meia hora contando uma história, sabe? Aí quando surge a indústria fonográfica, ela não conseguia colocar uma música de meia hora num LP. Então tinha que fazer uma faixa pequena para caber ali. Então aí começou a formatar as coisas. É igual curta e longa. É a mesma coisa, né? Para poder formatar, a indústria criou esses termos, né? Igual ficção, documentário, experimental ou não experimental. Tudo isso é a indústria, né? que criou. Mas artisticamente falando, tudo é a mesma coisa, né? Tudo é poesia. Até parece que para compreender tem que simplificar, né? A arte existe, Exato. aí não consegue entender exatamente até onde ela vai, o que ela se propõe a fazer, até que há um propósito, um fim capitalista, né? E aí dentro desse fim capitalista tem a demanda de enquadrar em certos padrões para pegar e vender, né? Então também eu acho Exatamente. eu queria ligar até um ponto com esse negócio da música, que eu acho muito legal, porque você tem todo esse lado dentro da sua carreira, que é de multiartista. E dentro desse processo também, com a sua carreira de músico, teve essa ponte também entre você, além de você ter essa relação com os outros realizadores, entre os artistas, tem essa relação também com os outros músicos, né? Alguns são presentes em alguns trabalhos seus, né? Como o Daniel Groove, o Tata Aeroplano, e até você faz uns clipes para essa turma, né? Que eu acho muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Isso é muito louco, porque quando tem essa transição, que eu saio das artes visuais e começo a ir para o cinema, também é uma transição na minha vida, porque eu volto com a música. Olha só que louco. A música é o que começa e é o que fecha meu ciclo. Fecha como, né? Assim, claro que hoje, tanto a música como o cinema, digamos que de 2010 para cá, profissionalmente, tecnicamente, eu aprendi muita coisa, porque até então eu era muito underground. Eu sobrevivia de fazer roteiro e montagem de filme dos outros, né? Eu já trabalhava profissionalmente assim, mas como diretor e como artista, eu não conhecia técnicas e nem tinha acesso a tecnologias até então, que os anos 2010 me dão esse salto, tanto estético quanto também de produção. Quando rola 2008, eu faço o filme do Residentes, do Thiago Mata Machado, eu ganho um cachê muito bom. É a primeira vez na minha vida que eu ganho um cachê bom, assim. E com arte, fazendo uma coisa que eu amei fazer, que foi atuar, fazendo um personagem que se chama Dimas. É muito importante pra mim isso, porque eu tava fazendo uma coisa muito massa, com um diretor que eu admirava pra caralho, que eu admiro ainda, né? Que é um puta artista, Thiago Mata Machado. E ao mesmo tempo eu ganhei um cachê, cara. Cachê massa. E aí esse cachê, cara, me possibilitou pagar umas contas, umas dívidas, a minha pensão, enfim. E também me possibilitou ter essas tecnologias. Quando eu compro o gravador digital, até então eu gravava com a minha banda em dias de surto, era uma espécie de extravasar as coisas. Quando eu compro esse gravador digital, um dos caras da banda, ele compra uma mesinha de 4 canais. E aí, cara, a gente, nessa época, a gente também conheceu, como se diz, a gente também conheceu softwares também de programação musical, né? Tipo assim, fazer beat. Eu tava começando a aprender a fazer beat. E aí eu falei, cara, em vez de fazer esse som maluco só com guitarra e com ruído, vamos fazer uma música, vamos fazer canção? Vamos! Aí a gente se juntou com a Ana Morave, né, que a gente chama ela na banda de Ana Amor, mas é uma artista visual também, professora, e aí a gente chamou a Ana, né, nessa época
E aí a gente chamou e eu fiz uns beats e a gente fez o primeiro disco do Madame. E era todo trecheira, assim, horrível, porque até então, na verdade, eu ainda não tinha um gravador. Eu não tinha um gravador ainda, foi 2009. Eu comprei esse gravador em 2010. Eu acho que não foi nem com o cachê do Residentes, eu acho que eu comprei com o cachê de outro filme que eu atuei. Mas enfim, aí em 2009 a gente ligou um microfone na placa de som direto, o negócio era horrível. Mas a gente fez umas 3 músicas que ficaram, mesmo com o som precário, funcionaram. Aí a gente, pô, vamos fazer um videoclipe e mandar pra MTV. Na época ainda se mandava fita beta. Eu lembro que a gente ainda fez um racha na turma, aí a gente rachou e mandamos pra MTV. E rolou, cara. Rolou, foi doido. A gente, caralho, os caras colocaram o videoclipe da gente nessa porra da banda lá. Nisso, cara, a galera de BH da cena, da música na época, o Miguel Javaral, ele tinha uma banda, ele conhecia a galera, ele tocava com a galera. O Miguel Javaral, eu já conhecia ele de outros rolés, né, do Gato Preto, que era um grupo anarcopunk, né, de Belo Horizonte, que fazia eventos e ações diretas lá na cidade, como Carnaval e Revolução. Enfim, eu conheci o Miguel, mas até então a gente não tinha uma intimidade nem nada. Então o Miguel, ele apareceu na nossa vida assim e falou, cara, eu amei a banda. E aí o pessoal do Graviola e o Lixo Polifônico, a galera de bandas super importantes da cena, principalmente da cena musical daquela época dos anos 2010, começaram a curtir o Madame. A gente era a banda underground deles. A galera escutava a gente, cara. E aí chamava a gente assim, a galera, vamos tocar com a gente. Sei lá, a gente abriu o show pro Graviola, a gente abriu o show pra uma galera. E aí nessa brincadeira, acabou se tornando... A gente começou a aprimorar. Compramos um gravador, aí já começamos a estudar melhor produção musical, começamos a melhorar os discos, aí a gente começou a crescer mais. Tipo, a gente entrou no NMA, a gente entrou numa coletânea na Inglaterra, junto com o Arnaldo Antunes, com o Graviola. Enfim, a gente começou a crescer mesmo. Entramos em vários sites foda, tipo Sold and Colors. E aí, cara, a grande revolução da banda foi um disco chamado Bossa Punk. Esse disco foi muito louco, porque a gente entrou numa puta coletânea na Inglaterra, de música brasileira, junto com o Arnaldo Antunes, Tulipa Ruiz. E nisso a gente ficou conhecido mundialmente, cara. A gente entrou em vários sites de música, entramos até no dicionário Cravalbim, velho. Então a gente ficou, porra, a gente deu uma mó empolgada, assim, a gente, caralho, porra, o som é legal, velho. Vamos investir mais. E aí a gente começou a estudar mais. Nisso, paralelo a isso, eu montei vários outros projetos. Eu fiz vários outros sons, montei um projeto solo, enfim. Aí nesse processo eu comecei a conhecer muita gente da música. Inclusive, pessoas que já tinham passado na minha vida, como a Sara Não Tem Nome. A Sara Não Tem Nome foi minha aluna com 16 anos. Ela com 16 anos, cara, eu dei um curso de multimídia na cidade de Contagem, Belo Horizonte, com financiamento do Banco do Brasil, e não podia ter menor. Só podia ser a partir de 18 anos. Eu briguei com a galera para colocar ela porque ela fez a prova, né? A gente fez um pequeno... Era um curso de multimídia na periferia de Contagem. Só que eu não queria fazer um curso qualquer. Eu queria que entrasse uma galera foda. Eu queria que fossem uns artistas fodas da perifa. Não que foi uma prova, não foi uma seleção pesada, mas a Sara, cara, arrasou na prova, bicho. Quando eu fui olhar lá o teste dela, eu falei, caralho, essa menina, eu quero essa menina. E aí coloquei ela. A Sara foi minha aluna com 16 anos. Moleque, ela já tinha umas músicas foda. E aí, cara, mais tarde, óbvio que depois a Sara, a gente começou a criar uma relação. Inclusive ela cantou num disco meu, fiz o clipe dela. Mas enfim, nesse processo da banda, a gente entrou na cena mineira de música. A gente, inclusive, abriu o show até pra Rodrigo Amarante. Foi muito engraçado, assim. A gente chegou num nível bem legal, de tocar em lugares grandes mesmo, em festivais grandes e tal, enfim. E nisso a gente foi conhecendo vários músicos. E aí a coisa foi hibridizando, né? Porque aí eu tive um momento na minha vida que eu fiz alguns videoclipes bem toscos e bem experimentais, bem ligados numa vontade de experimentar, trazer a videoarte para um lugar mais popular, né? Mais pop. Que seria o videoclipe, né? O videoclipe é esse lugar da vanguarda, né? O videoclipe você pode experimentar pra caralho que a pessoa vai entrar no jogo, né? Porque o videoclipe ele não tem
ele quebra várias regras, né? Ele pode ser narrativo, ele pode ser experimental, ele pode ser plástico. O importante é que ele seja sensorial e que ele traga essa musicalidade, né? Então, assim, as pessoas entram no jogo. Então, o videoclipe era também um lugar para mim de linguagem, de experimentação, de autoria. Então, eu fiz videoclipe para muita gente em vários momentos, mas quando eu tô na música, como artista, como músico, eu começo a me envolver com a cena. E aí eu tenho esse equipamento de melhor qualidade e acesso a espaços como a MTV, né? Como a gente entrou na MTV uma vez, a gente entrou várias vezes. Vários clipes da minha banda, como clipes. Eu comecei a fazer clipe para várias pessoas. Fiz para Lulina, fiz para Graviola, para Sara Não Tem Nome. E aí nesse processo, eu comecei a fazer bastante clipe. Só pra minha banda, a gente tem um disco que é todo, o disco inteiro a gente fez clipe. Então, assim, nesse processo também, como músico e tocando na cena, eu fui conhecendo outros músicos, e aí foi engraçado, porque eu fazia o clipe pro cara, e aí eu falava assim, agora que eu fiz o clipe pra tu vai fazer um filme pra mim de graça. Sei lá, né? Eu fiz um clipe, o cara foi lá e fez o meu filme. Ou ao contrário, o cara fez o meu filme e eu fiz o clipe como uma forma de pagamento. Ou o cara, por exemplo, fez o desenho de som e a mixagem, a trilha sonora, e aí eu fiz o clipe dele como pagamento, né? Existia muito esse escambo, né? Ainda existe, né? Essa forma de escambo. É a única forma que eu tenho como pagar essa galera, né? Por exemplo, sei lá, o Daniel do Constantina, ele fez a trilha sonora do Trago Seu Amor, e aí eu fiz o clipe pro Constantina, né? E aí, sei lá, o Jonathan Doll, a gente se conheceu, eu me apaixonei pelo som dele, por ele. Aí a gente não só fez clipes pra ele, como ele também, a gente fez um filme juntos. Enfim, a coisa foi se misturando, né? Então, assim, praticamente foi ficando orgânico. Hoje em dia, claro, não só o Covid, mas toda essa crise política recente e por várias questões de necessidade de sobrevivência, né? Porque, como eu falei, a princípio, a minha vida, como a vida de vários artistas, ela é muito dura, né? Assim, as pessoas têm uma visão muito distante do que é a realidade, né? As pessoas ficam falando, Lei Rouanet, vai mamar nas tetas da Lei Rouanet. Isso é mentira, isso é falso, né? Inclusive, os cineastas, né? O cinema, ele não é mais glamouroso, né? Ele é mais um trabalho, ele é apenas mais um trabalho. A gente é trabalhador, né? Claro que ainda é difícil, muito difícil, né? Fazer cinema. Eu ainda continuo fazendo de teimoso, porque eu ainda sou muito teimoso e gosto muito. É um lugar onde eu posso extravasar as minhas, como eu já falei, minhas raivas, minhas angústias todas. Mas, assim, é muito difícil, né? Muito competitivo, são poucos espaços. Cada vez mais está acabando esses espaços, né? Porque como as políticas culturais foram extintas, várias, esses festivais também reduziram, né? Então, se reduziu e a produção aumenta, fica mais difícil, né? E os editais são muito escassos, é muito competitivo, né? Queria aproveitar então, puxar, você estava falando das questões políticas do Brasil e também sobre a questão de produção. Eu acho interessante falar isso porque quando você observa a sua última fase de produção, ela tanto tem um trabalho que vem com financiamento de editais e tanto também tem uns projetos que você realmente realiza e produz e lança. Então eu queria saber como que você identifica como que vai ser resolvido e como você vai criar cada filme, se o dinheiro, até quando o dinheiro realmente te limita a essas produções. E eu queria também aproveitar e puxar dois assuntos dentro dessa pergunta, se não for muita confusão, que é a forma que você retrata também São Paulo e cria uma identidade também meio marginal, que às vezes se assemelha também muito com o cinema marginal de anterior do Brasil, né? O cinema anterior. Então eu queria que você falasse um pouco se isso é uma referência, como que isso encaixa dentro da sua visão. Antes de tudo, eu queria falar de uma grande influência na minha vida. Grande. Chama-se punk. Quando eu tive acesso a essa estética, isso mudou completamente minha vida, assim. O punk tem aquela ideia do do it yourself, né? Do faça você mesmo. Então, esse dilema, né? Essa máxima foi o que mudou completamente minha vida em vários sentidos, né? Então, eu sou movido por esse dilema, né? Faça você mesmo, há muitos anos. Claro que existe uma outra frase que eu posso até
ela pode estar démodé, né? Ela tá, assim, tá fora de moda, né? De uma música do Geraldo Vandré, que é uma coisa antiga, mas que e pode ser até meio clichê, mas essa frase também me move muito e tem muito a ver com o punk, né? Porque assim, o punk não só a música esteticamente, mas o pensamento punk, né? Essa coisa do faça você mesmo também me move, né? Apesar de eu também adorar o som, né? Eu curto muito o punk também, mas quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, assim, pra mim, essa frase também é muito importante, assim, para mim, sempre mexeu muito comigo. E essa faça você mesmo, conhece a ti mesmo e quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essas três lemas, essas três frases, elas me mexem muito. Inclusive eu tenho tatuado em mim, né? Então, assim, isso mexe comigo até hoje. Então, o que acontece? Na minha trajetória inteira, com centenas de trabalhos, porque pouca gente conhece meu trabalho, a gente vai ter oportunidade agora, depois eu falo mais na frente, de ver pelo menos uma grande parte dela, né? Sempre o que me moveu, assim, que sempre me deu essa... Assim, dentro da minha trajetória inteira, centenas de trabalhos, eu só tive praticamente 4 trabalhos com financiamento público, com edital, né? Que foi O Tempo Não Existe, né? Que foi um edital de curta, e agora os meus 3 últimos documentários, que eu ganhei recentemente, não só eu, né? Mas os co-diretores, porque são filmes feitos com outros autores. A gente ganhou alguns editais do Aldir Blanc para finalização, não para produção. Então, assim, só retomando essa coisa do punk, o que acontece? Eu nunca tive nenhuma perspectiva de esperar por isso, por editais. Eu sempre, como eu falei, eu sempre sobrevivi, paguei minhas contas como técnico fazendo filmes e projetos para os outros, né? Fiz muito roteiro, muita montagem e muito projeto para edital para os outros. Para mim, eu sempre achei que em um determinado momento da minha trajetória, eu mandei um projeto para uma TV pública e o projeto foi aprovado, só que quando souberam que eu ia ser o diretor, inclusive os produtores colocaram no telefone para eu ouvir viva voz a pessoa que era responsável, eu não lembro mais, ainda também não precisamos citar nada, mas eu lembro que ela falou, nossa, mas esse cara faz cinema experimental, ele não vai conseguir fazer essa série. Aí eu falei, caralho, isso me chocou muito, isso me deu uma porrada, eu não sabia que eu era tão marcado, né? Eu não sabia que eu, como diretor, ninguém apostaria, né? E depois a Ancine começou a pontuar os diretores por filmes que foram exibidos em circuito. Então, para Ancine, por exemplo, tem amigos meus que só tem um filme e tinha 9, né, como ponto, né, de 0 a 10, 9. E eu, cara, com centenas de trabalhos, com trajetória, prêmio e tudo, eu era 3. Isso me revoltou muito, isso me deixou muito deprimido. E aí eu tive uma experiência muito, muito profunda, recente, com um artista que eu admiro muito, que é um grande parceiro, que é o Joaquim Castro. Eu tive uma experiência muito bonita com ele, assim, de viver uma espécie de universo de transição. Podendo conviver com ele e trocando experiências com ele, trabalhando com ele em vários projetos, inclusive no filme da Petra Costa, que foi importantíssimo para mim, importantíssimo, porque a partir desse filme eu resolvi fazer documentários, né? Não só ficar nessa vibe de fazer ficção ou filmes experimentais, mas também fazer o documentário, especificamente documentários políticos, né? E que tinham a ver com as minhas lutas, né? Um dos filmes fala de um cara do movimento punk, um outro filme fala da luta contra a censura contemporânea no país, né? Contra o conservadorismo, e o outro filme é sobre a luta antiproibicionista, né? Porque eu sou um ativista canábico, a cannabis... muita gente fala que é uma porta de entrada, mas ela pode ser uma porta de saída, né? A maconha praticamente me ajudou muito na minha transição de largar o alcoolismo e as drogas pesadas, né? Que durante muitos anos era uma coisa que atrapalhava muito a minha vida, a minha cabeça. Claro, não que as drogas sejam problemas, porque depende da pessoa, de cada um, né? O álcool pode ser um remédio para algumas pessoas, ela pode funcionar com algumas pessoas. Comigo não funcionou, mas a maconha funcionou, né? E ela foi a minha porta de saída, né? E hoje eu sou um cara que luta
e que fiz vários filmes e da minha forma, né, do meu jeito de luta, né? Fiz músicas, fiz filmes sobre isso e é isso. Eu fumei dessa erva e então me converti. Eu saí pra dançar, pra viver desse amor. Voltando para essa ideia, como é que eu projeto um filme? Até então, até esse momento em que eu tenho um contato com o Joaquim Castro e com a UP Filmes, eu não pensava em tentar mais edital. Eu tentei esse de curta. Bom, enfim, o que eu mais queria era fazer projeto para os outros, roteiros para os outros, edital para os outros. Só que aí, nessa minha convivência com o Joaquim Castro, ele começou a falar, cara, por que você não faz para você, velho? Sabe, assim, tenta edital, pô, tu escreve pros outros, ganha edital pros outros toda hora. Você fica fazendo projeto pros outros, faz pra você. E aí, nisso, cara, eu tive um grande incentivo, né, dele, né, e também trabalhei num filme de porte muito grande, que é o filme da Petra. Foi muito importante ver que grana é importante, sim, pro resultado final de um filme, né, o filme pode mudar completamente, ele tem muito mais força, né, eu digo no sentido técnico, como também de distribuição, enfim. E aí, meus 3 últimos documentários, agora os recentes, eles foram feitos assim. Mas até então, a minha vontade na arte sempre foi de me expressar. Por exemplo, como eu pago minhas contas como técnico dos filmes dos outros, né? Inclusive, isso me possibilitava fazer esses filmes sem dinheiro, né? Porque, assim, não é sem dinheiro, né? Eu gastava dinheiro, eu tirava o dinheiro do meu bolso, né? Porque você paga rango pra galera, transporte... você gasta dinheiro um pouquinho ali pagando ali para um brother seu que vai fazer uma pós-produção. Ele não vai cobrar o valor dele total, mas a gente tem que dar uma ajuda de custo, né? Então eu praticamente tirava o meu dinheiro que era para pagar minhas contas para fazer meus filmes, né? Claro que grande parte das funções, durante esses anos todos, eu adquiri um acúmulo de funções, né? Nesses anos todos eu acabei assim, eu me especializei em roteiro, mas fui também entrando na montagem, né? E aí me especializei em roteiro e montagem, mas também comecei a fotografar meus filmes e filmes para os outros, atuar. Então nesse processo eu fui acumulando funções em que grande parte me possibilitava fazer um filme desse, né? É claro que eu falo para a galera, faça seu filme, mas do it yourself, mas o que eu falo muito para a galera é se aposte das ferramentas, aprenda a mexer nelas. Né? Eu só vou conseguir fazer um filme se eu tiver grana, porque eu não sei fotografar. Aprende toscamente, mas uma hora você aprende. Porque o que acontece assim, na música, a gente aprende que na música, olha que interessante, cara, na música ela me ensinou muita coisa. É muito louco, porque eu comecei na música, mas não profissionalmente, nem artisticamente. Fui pro cinema, voltei pra música. O cinema me ajudou na música, mas a música me ajudou no cinema a entender certas coisas, do tipo a prática, sabe? A prática te leva a algum lugar, né? A gente tem memórias corporais e a própria memória mesmo, quando você vai praticando, você tem que começar. E tem que começar errando. O erro é muito importante. As pessoas têm um medo, uma insegurança desgraçada de errar, sabe? Eu não vou mentir que me queimei. Né? Como eu falei pra vocês, uma TV pública falou lá, não, cara, o projeto a gente quer, mas não quer esse cara dirigindo. Me queimei. Mas aí a gente também tem a possibilidade de pensar o seguinte, a memória é muito curta da galera, né? Depois eu fiz filmes tecnicamente melhores, né? E também narrativamente mais pops, né? Então esses filmes me possibilitaram agora ser técnico de filmes como o da Petra, por exemplo, né? Então a partir disso, né, o que eu falo pra galera é o seguinte, vai sem medo, né? Vai acreditando que o erro te ensina também. Então, assim, eu fui acumulando essas funções errando. Fotografei muita coisa, vacilei pra caramba, errei, né? Nesse inteirinho também, eu trabalhei eu fui fotógrafo de filme pornô, né? Eu fiz filme pornô gay e trans, né? Durante uns 3, 4 anos, eu fui câmera de filme pornô e eu fui aprendendo muito a lidar com a câmera, a lidar com essa coisa
que eu chamo muito pegar o boi pelo chifre, né? De pegar ali, encarar ali o improviso, né? Então a música me ensinou também essa ideia do improviso, né? O improviso, ele é uma puta escola, sabe? O erro, né? Erro e acerto, né? Você só vai mesmo... Claro que muita gente fez o seu primeiro filme maravilhoso, ganhou um edital, chamou um puta fotógrafo, chamou um puta montador, mas se você esperar, cara, não vai rolar. Não vai rolar porque esse cara, ele estava na hora certa, no momento certo, com o projeto certo. Mas não quer dizer nem que ele vai ganhar de novo. Inclusive tem muita gente que tem só um filme na vida, assim, fez um grande filme, foi para Berlim, foi para um monte de lugar, ele não errou a primeira vez, mas também nunca mais fez. Então assim, para falar a verdade para vocês, cara, destaque de produção cinematográfica, artística, tanto na música, no cinema, no teatro, de cada geração é 1, 2. Na minha geração foi o Kleber. Só ele, cara. Sabe? Não tem mais ninguém que consegue o que ele conseguiu. Não tem. Na geração intermediária entre a de vocês e a minha, tem a Anitta. Só tem ela. Sabe, assim, é raro assim, a gente encontrar, né, assim, pessoas que conseguem se destacar no meio das cenas, né? É 1, 2. O resto, cara, é trabalhador, guerreiro. Se não ficar na guerrilha como o Burlan, Cristiano Burlan, grande realizador também, dessa escola do faça você mesmo, né? O Frederico também, lá do Nordeste, né? O Machado, o Tassiano Valério. Existem pessoas como eu também, que continuaram fazendo sua filmografia independente de edital. Agora, eu não vou mentir, cara. Destaque, conseguir fazer um grande filme é para 2, 3 pessoas de cada geração, porque eles fizeram na hora certa, no momento certo. Existe também uma coisa que pode ser terrível que eu vou falar, mas um monte de confluências para você conseguir esse destaque, né? Então, assim, não é só também ser uma pessoa que, não, o cara teve muito contato, era crítico de cinema, conviveu. Sim, ele construiu, sim, essa carreira dele, foi uma puta relação do Kleber chegar aí, né? Ele foi crítico de cinema, viajou, escreveu muito, viu muito filme, conheceu muita gente, fez uma rede gigantesca para chegar onde ele chegou. Assim, mas foi um trabalho lento, de formiguinha, fez vários curtas. Então, assim, é para poucos esse destaque. O resto, cara, é todo mundo numa loucura, sabe? Cada geração só vai ter 2, 3 no máximo, né? Assim, então, o resto, cara, se ficar esperando o edital, se ficar esperando o projeto, não vai fazer. Não vai rolar. Claro, pode ter a sorte de rolar. Pode ter a sorte, mas ele não vai conseguir isso toda hora. Você não ganha toda hora edital, né? Eu tive um puta privilégio, a sorte grande de ganhar esses... não só eu, né? Porque esses 3 últimos documentários são feitos em co-direção. Mas é isso. O grande conselho que eu dou é não espera, né? Faz acontecer. E é assim, e é isso. Eu não consigo... Por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, aproveita a sua rede, a sua geração. Ali, por exemplo, a sua escola que você fez, né? Você está numa universidade de cinema, cria a rede, entendeu? Como é que se cria essas redes, né? Delane, como é que eu crio uma rede, né? Cara, a rede, elas são construídas de várias formas. De formas afetivas e de formas de conjunturas. Por exemplo, você está numa universidade, cara, ou está fazendo um curso de cinema técnico, ou você tem a tua turma de escola, sei lá, seus vizinhos que têm afinidades, vocês se juntam e façam as coisas. Mas eu sou um cara solitário, né? Tipo assim, durante a minha vida eu tive o privilégio de conhecer muita gente que me ajudou. Mas eu construí essas redes, né, através de afetividade. Eu não foi na minha escola, porque quando eu estudei em Fortaleza. Então eu não pude trazer essa turma para cá. Mas, em Belo Horizonte, né? Agora eu estou morando em São Paulo há 7 anos. Mas aqui em São Paulo eu construí a minha rede também. Que é como que se constrói essa rede? Com trocas, né? Você monta o filme do outro, fotografa o filme do outro, o outro te ajuda a fotografar. Sempre essa troca, permuta, né? Para começar, cara, tem que dar esse chute na porta, né? Aí, não, mas eu não consigo ninguém, eu sou solitário, eu não consigo trocar ideia com ninguém. Então acumula função. E também tem uma coisa, cada ideia, ela tem um tamanho de necessidade de produção. Então, se você quer fazer um filme megalomaníaco, desculpa, você não vai fazer sem dinheiro. Então, assim, você tem que pensar ideias simples, né? Na música é muito bonito, cara. Eu recentemente comecei a estudar melodias, né?
harmonia, melodia, para solar em guitarra, né? E gaita. Recentemente no Covid eu aproveitei para dar essa retomada e estudar um pouco mais de música, enfim. É isso que eu tô falando. Eu comecei com a banda tosca e hoje em dia eu já tô entendendo de música. Não precisa ser o cara formado naquilo. O importante é o desejo, a vontade. E se a vontade é grande, você vai acumulando essas funções, né? Então, por exemplo, hoje eu consigo fazer um filme sozinho. Consigo, cara. Eu fotografo, eu monto, eu faço cor. Inclusive estou estudando agora desenho de som. Então, assim, é isso. Agora, as minhas ideias, elas são todas baseadas nessa potência de cada narrativa. Por exemplo, eu não vou pensar um filme, cara, com mega estrutura que eu não vou conseguir fazer com qualidade. Então eu comecei a entender que o discurso, a narrativa, o documentário, sei lá o que eu quiser fazer, ele também tem que ter o meu tamanho. Recentemente, eu decidi fazer documentário. No filme da Petra foi muito importante para mim porque eu meio que eu meio que trouxe de volta as minhas raízes misturados com o que eu estava fazendo, né? Porque ficção, cara, quer queira ou não, é muito complicado sem dinheiro, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque você tem que dar unidade, né? A não ser que você faça um roteiro em que o personagem vai envelhecendo, tipo Boyhood. Aí você vai fazendo aos pouquinhos durante anos, mas isso aí eu morria de medo, né? Então, assim, o documentário não. Aí o que eu fiz, cara? A partir do filme da Petra, durante a montagem, eu vi o José Rodrigues Mal, que é o vocalista do Garotos Podres, numa manifestação. No Bruto da Petra eu vi esse cara. E foi a primeira banda punk que eu escutei, sabe, na minha vida. E foi uma banda que me influenciou muito. Durante anos era o meu hino para ir pra fábrica, para ir, sei lá, para estudar, para encarar a vida. Eu sempre escutava aquele som para canalizar aquela minha raiva para algo produtivo e não algo destrutivo como eu estava construindo na minha vida, que foi nesse momento do álcool, enfim, das drugs lá pesadas, enfim. Mas nesse momento junk meu, então assim, é importante também falar assim, que a minha transição também para esse cinema e para todas essas minhas narrativas e essa minha reorganização de vida tem a ver também com o meu processo de limpeza, né? Eu conheço as plantas enteógenas, né? O cogumelo, a ayahuasca, eu começo a entender o que é maconha, isso transforma a minha vida, eu largo o álcool, isso também me ajuda a clarear minha cabeça também para focar nos meus projetos. E aí, vendo o Mal no filme da Petra, eu decidi fazer um documentário sobre ele, né? E aí, nisso, eu pensei, o documentário é legal porque eu posso fazer esse filme durante 3 anos, sem grana, filmando aos pouquinhos, né? Sei lá, eu filmava ele no final de semana, filmava ele no outra, passava 2 meses, eu filmava depois de novo. Eu fiz esse filme durante uns 3 anos. Qual era a minha ideia? Eu pensei, cara, ganhar um edital de produção, por enquanto, as pessoas me taxaram como um cineasta underground, experimental. Eles não vão me dar grana para fazer meus filmes. Então, o que é que eu vou fazer? Também, em vez de fazer um filme em 5 dias, que a maioria dos meus filmes de ficção eu fiz em 5, 7 dias, eu também não quero fazer mais filme correndo. Então, eu vou fazer um documentário durante anos, não importa quanto tempo eu leve, e vou tentar correr atrás de edital de pós-produção. Porque aí eu consigo dar uma qualidade boa pro filme e, ao mesmo tempo, não me impede de produzir meus filmes. E aí eu fui rodando esse filme. Então esse filme eu rodei desde a época que eu estava na Petra até o primeiro ano do Covid. Inclusive no último show que eu gravei dos Garotos, da semana seguinte teve o Covid, foi tudo fechado. E aí eu comecei a correr atrás de edital de pós-produção. Nesse inteirinho, durante o filme do Mal, aconteceram coisas no país que foram pesadas, né? Que a primeira coisa que rolou foi essa onda de conservadorismo e censura nas obras. Aí eu comecei a filmar as peças censuradas. Comecei a filmar uma peça ou outra. Inclusive, uma das peças, eu filmei ela desde a concepção, né? Na primeira leitura da peça, que é o República. E aí, nesse processo também, cara, aconteceu outra coisa. A luta antiproibicionista, ela estava evoluindo no país. A gente estava perto de legalização. Estava muito perto. Quando rola a onda conservadora, atrasa isso. Aí eu comecei também a gravar o movimento antiproibicionista. Então eu fiz 3 documentários durante 3 anos. Fiquei filmando paralelamente. Um final de semana eu gravava um, no outro final de semana eu gravava outro, e fui gravando. Quando rolou de eu achar que estava encerrado, assim, eu falei, pronto, o Mal eu gravei tudo que eu queria.
o filme antiproibicionista, tudo que eu queria, e o filme da censura, tudo que eu queria. Eu comecei a convidar pessoas que tinham a ver com aquilo, né? Claro que o filme do Mal, que é do Garotos Podres, o Lucas Barbie tá desde o começo, né? Eu e o Lucas, a gente queria fazer muito um filme antifascista, e a gente ia fazer um filme sobre o Gato Preto, que é esse grupo anarcopunk que existiu durante um tempo em Belo Horizonte. Só que aí, cara, quando eu decidi fazer esse documentário do Mal, eu falei, cara, vamos fazer o filme do Mal, porque é um cara antifascista, é um cara que tá aí na luta, vamos fazer esse filme. O filme antiproibicionista, eu também já tinha começado a fazer com o Rafael Zanato, que é um puta ativista canábico, um cara que trabalha com a história do cinema também, trabalha na Cinemateca. Aí eu também já estava começando esse filme com ele. Mas o filme da censura, quando eu terminei, eu decidi fazer esses 3 documentários com outros autores, porque eu estava a fim de fazer essa série de filmes com outras pessoas também, para aprender junto, sabe? Para estar ali tentando descobrir. E aí, eu tenho uma admiração muito grande pelo Henrique Zanoni e pelo Ricardo Alves Júnior, né? Então, assim, o filme antiproibicionista tem uma diretora também, que é a Kátia Calhendo, que ela também, ela não fuma maconha, mas ela é também ela sempre está aí nos corre também, né? E, enfim. Então, e esse outro filme da censura, eu decidi chamar alguém que era ligado ao teatro e ao cinema. E aí eu convidei o Henrique Zanoni, que trabalha com teatro e cinema há muito tempo, e o Ricardo Alves Júnior, né? Que é um cara que, inclusive, fez ele fez vários... Ele também trabalha com teatro, dirigiu espetáculos, fez um filme que é uma adaptação também, né? Que é o filme com a Grace passou, que agora me esqueci o nome rapidamente. Vaga Carne, ele fez o Vaga Carne. E aí, com a Grace, então, enfim. E aí eu convidei os dois para fazer esse trabalho. Então, esses 3 documentários eu mandei para o edital do Aldir Blanc, né? Em nome, assim, são filmes que a gente nem... Enfim, a gente mandou para pós-produção. A gente ia montar, a gente ia fazer os filmes, independente de ter essa grana. A gente ia fazer a montagem. Só que com a grana do Aldir Blanc, a gente teve a possibilidade de fazer com qualidade melhor e com mais calma e com mais dedicação. Então, eu já lancei As Faces do Mal. É um filme que foi lançado na Mostra Internacional de São Paulo, rolou em Tiradentes e vai rolar agora no MAM do Rio, na minha retrospectiva. E o Eu Não Me Calo é o filme antiproibicionista que a gente está pensando em fazer uma estratégia diferente. Em vez de festival de cinema, a gente quer fazer pré-estreias nesses rolés de antiproibicionistas, né? Tipo a Marcha da Maconha, a gente quer liberar para mídia ninja, a gente quer fazer... Então a pré-estreia vai também rolar nessa retrospectiva minha do MAN do Rio. Agora, o Quem Tem Medo, que é um filme sobre a censura nas artes contemporâneas, essa onda conservadora, esse filme... especificamente, a gente está mandando para festival, né? É um filme que a gente ainda está na pós. Esse filme Quem Tem Medo, o ponto de vista é das artes do corpo, que foram as mais atacadas, que é o teatro e a performance. A gente não vai falar de todas as obras censuradas, nem de tudo que foi censurado, mas a gente focou principalmente nos espetáculos e performances que foram mais atacados e que foram mais polemizados, né? Então, assim, esse filme a gente está mandando para festivais e vamos aguardar o que vai acontecer, né? Mas esses 2, o Faces do Mal já foi lançado e o Eu Não Me Calo vai ser agora ter uma pré-estreia no MAN do Rio em março. E a gente está esperando aí trocar uma ideia com a galera da Marcha da Maconha, com a mídia ninja, enfim. Mandar também para festivais canábicos de cinema que a gente descobriu que existe, né, no mundo. Principalmente nos Estados Unidos, no Uruguai, no México, no Canadá. Então a gente vai mandar para esses lugares que são específicos, né? Da luta antiproibicionista, né? E também, enfim, é um filme que a gente estava pensando mais na ideia de ser um filme para estar circulando de uma outra forma, né? É uma tentativa de buscar novas janelas, né?